Olá, olá! Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do AXV F1 Podcast. Antes de mais, eu queria vos apresentar os nossos dois convidados. Portanto, temos aqui o Leandro a substituir o nosso chefe de equipa, Couto, Ahm, e também o Igos. Ambos, por curiosidade, por problemas de saúde, estão os dois bem, a recuperar, mas, no entanto, não podem estar presentes. E por isso, temos aqui o Leandro. Olá, Leandro. Olá, boa noite. Olá, DR. Boa noite a todos. Ora, muito bem. Antes de mais, eu gostava, antes de falarmos aqui das equipas, eu gostava de vos pedir uma opinião aos dois. O que é que vocês acham da corrida no geral? Se ganhou mais entusiasmo ou menos entusiasmo em relação, por exemplo, à corrida do ano passado da Austrália? Leandro, começamos por ti. Hum, É assim, em relação ao ano passado, o ano passado, se eu me lembro bem, a Austrália foi uma corrida bastante agitada, com várias bandeiras vermelhas, com alpinos a espetarem-se, entre outros. Hum, uma coisa é certa, foi estranho de ver. O arranque, acho que deixou toda a gente louco. Houve ultrapassagens loucas no arranque. Um exemplo seria o Alonso a saltar de 17º para 10º num Aston Martin que não Sim. é propriamente um carro bom. Ahm, Toda a relva. Yeah. exatamente. Yeah. Mas Estou de acordo. é assim, sinceramente, no geral, e mais tarde lá falarei mais em pormenor, no geral não fui grande fã de como foi o decorrimento da corrida. No início estava tudo muito bonito, estava tudo muito juntinho, estava tudo muito interessante, mas acabou por se tornar um bocado mais do mesmo, lá mais para a frente. DR, Ora, no conta-nos meu lá. ver, acho que dadas as novas circunstâncias da Fórmula 1, né, os novos regulamentos e afins, já por aí trazia interesse. O Piastri se calhar achou que havia pouco interesse, então na volta de aquecimento mete-se no muro. O piloto da casa, pá, se calhar preferiu ver da box, não sei, qualquer coisa. Eu acho E, que o e Leandro tá tem a resposta para isso, mas quando ele falar da Da McLaren, vai-nos McLaren, dizer. yeah. E ele lá ficou. Em termos de corrida, eu sinceramente gostei, porque acho que tivemos um pouco de. Lá está, tirando a parte dos regulamentos, houve boas corridas. Se calhar voltámos a ter os fãs da Ferrari felizes, e assim como os da Mercedes, né? Porque são talvez as equipas que mais sofrem com as vitórias da Red Bull e da McLaren nos últimos anos. Então acho que saíram todos de sorriso de orelha a orelha. Uns mais, outros menos, mas acho que no conto geral sim. Opa, em termos de corrida em si, hum, acho que os carros não estão ainda 100% ou mesmo que estejam entre os 90 e os 100, por isso é que houve esse gap de carros, mas acredito que numas próximas sejam melhores. Mesmo assim, acho que gostei, foi interessante. Vocês acham que, mesmo no decorrer deste ano, pode haver alguma alteração aos carros, de maneira que, vamos dizer assim, os interesses se cruzem mais com os pilotos, porque os pilotos estão portanto, a criticar muito Uhum. esta nova geração de carros. DR. Olha, pegando nesse assunto, epá, sinceramente eu acho que não vai acontecer. Já tivemos num passado, quando houve estas alterações, pá, não é consensual a todos. Uns gostam mais, por exemplo, o Norris saiu super satisfeito numa primeira parte da pré-época, agora já torce um bocado o nariz, ou seja, nem aqueles que gostavam atualmente gostam. Mas acho que lá está, estranha-se depois entranha-se. Por isso acho que vai ser um bocado mais isso de Leandro. os pilotos adaptarem-se. É assim, sinceramente não sei. A questão aqui é- isto é, no fundo, isto é exatamente a mesma coisa que aconteceu em 2014, onde Uhum. foram apresentados os novos regulamentos e isto passou a ser uma fórmula de motor. Aqui neste caso não é bem uma fórmula de motor, mas e mais tarde vou também falar disso, mas ao mesmo tempo
Eu diria que a Fórmula 1 ou a FIA em geral vai ter que estar muito atento e isto não é segredo nenhum, existem planos B. ahm, Uhum. Isso foi também já anunciado. E uma coisa é certa, vou pegar aqui um bocadinho no que disse o DR. O Norris vem do Bahrein a dizer que não podem reclamar porque estão a conduzir os melhores carros do mundo, É, mas ao fim do Grande Prémio da Austrália vem dizer que passaram dos melhores do mundo para os piores de sempre. E em certa parte tem que se concordar com o Lando, e da mesma maneira que concordamos com o Norris, temos que concordar com o Verstappen e com os outros todos que dizem que não é um carro bom, os regulamentos não são bons. Ahm, Já para não falar dos problemas de segurança e para os pilotos que estas regras estão a trazer. Por causa da vibração dos motores, como o caso da Aston Martin é mais, portanto, crítico, mas eu diria também que esta situação é um bocadinho parecida, claro que diferente, mas parecida, à situação que nós observamos quando fomos para 2022. Eh, Vocês lembram-se perfeitamente daquele Mercedes na reta do Bahrein a saltitar por todos os lados com aquele Uhum. efeito chamado Sim, porpoising, sim. Sem dúvida certo? nenhuma. Apesar de Sem dúvida nenhuma. mas lá está, as regras de 2022, eu acho que aqui o problema grande que está a fazer este alarido todo à volta da Fórmula 1 nem é no fundo as mudanças no carro, é sim as mudanças que está a haver no que diz respeito a como é A que o condução. carro anda, à Uhum. condução. Nós neste momento, isto aqui às vezes até podes ter um carro mau, mas desde que tenhas um piloto inteligente, tu vais conseguir ir lá para a frente. Sim, Porque claro. muito deve-se agora à inteligência do piloto. E desculpa dizer-te, mas uma competição que é suposta ser o topo do topo, levantar um pé na reta para recarregar a bateria, isso já não é o topo. Já não faz sentido. É, lá está, é como o Max Verstappen costuma dizer. Uhum. Ahm, Portanto, isto aqui é basicamente Fórmula E em esteroides. Quer dizer, Sim, sem não dúvida. faz qualquer tipo de sentido. É assim, eles podiam inventar aquilo que eles quisessem, mas desde que o carro não perdesse potência numa reta a fundo, quer dizer, não faz sentido nenhum e acho que isto por muito que os pilotos gostam mais dos carros, porque o Hamilton diz que os carros são mais ágeis. Claro que o Jorge Russell e o Kimi Antonelli vão estar satisfeitos com estes carros. Come on. Não é? Estão a liderar Sim. e sabem perfeitamente que estão à frente. Mas, do resto, todos os pilotos criticam esta geração de carros, principalmente por causa disso. Quer dizer, eles em certas curvas antigamente tinham que travar, não digo a fundo, mas aplicar uma certa força no travão. E neste caso eles só conseguem fazer lift and coast e está tudo bem, já conseguem fazer a curva, até porque os carros, lá está, estão um pouco mais ágeis porque também estão um bocado mais leves. Mas pronto, vamos prosseguir. Portanto, Jacob, se fizeres o favor, mete aí a imagem dos construtores. E a magia a acontecer. Backstage. Ora Exatamente, está. aumenta isso um bocadinho, faz favor. Está muito pequeno, se conseguires. Não. Ok, lindo, 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 lindo. Isso, ele Ok, está lá, ele ok, está lá. ok. Está lá, está lá. Ok, então, vamos começar pela última equipa. Portanto, quem esteve atento aos treinos, testes, aliás, da pré-temporada, já conseguiu verificar que aqui a Aston Martin, por enquanto, não vai a lado nenhum. DR, fala-nos sobre a Aston Martin e a sua corrida. Bom, a Aston Martin sempre assumiu na voz do seu team manager que não estava ainda com o carro em condições para competir, ao menos abrir um jogo nesse sentido. Por muitos testes que realmente tivessem feito, por muito bonito que o carro fosse aerodinâmico, porque era aquilo que era expectável do Andrew Newman. Agora falha-me sempre o nome do homem, Other mas acho que. New Way. Exatamente, obrigado. Pá, era expectável que viesse aí um canhão. Só que vem um canhão com pólvora seca, porque pá, não, por enquanto não pega.
Em termos de Grande Prix, em Melbourne, opá, lá está, voltaram a assumir que não iam correr, acabaram por retirar até o Alonso, pá, por N questões relacionadas com a segurança do próprio, preservar também o carro e meter o Stroll como cobaia, durante uma corrida, daí ele ter sofrido mais de 10 voltas, referentes ao Russell, foi quem ganhou a corrida. Mas pronto, acho que assim, a Aston Martin, dentro do prejuízo que tem, e sabe disso, fez o que tinha a fazer, que é, ok, nós vamos para uma corrida, mas vamos aproveitar para fazer testes, pá, vamos à boxe, saímos, temos dados, voltamos à boxe, analisamos e etc. Sim. Pá, vamos contar que na China pelo menos já tenham algo mais para nos apresentar, porque lá está, a China é uma sprint e uma corrida e eu não acredito que a Aston vá fazer o mesmo que fez. Ou seja, passar uma sprint a fazer treino e passar uma corrida se calhar a fazer treino, pá, isso é impensável. Ah, Aquilo que eu acredito, diz. Eu já... eu, desculpa interromper-te, relativamente à Aston Martin e ao problema que os pilotos se queixam, portanto, da vibração do motor, Uhum. hum, supostamente a Aston Martin já está a estudar uma solução para isso. E a solução passa por instalar material antissonoro, portanto, por dentro do chassi à volta do motor. Desta maneira, portanto, as Eu vibrações tenho do aqui uns motor. quadradinhos atrás que posso emprestar. E desta Posso emprestar. maneira eles esperam, portanto, abafar a vibração do motor Honda e pronto, pode ser que eles consigam fazer uma corrida. Leandro, Mas só para acabar o diz, raciocínio diz, diz. da Aston, e ainda bem que falaste na Sim, Honda, que era aí que eu ia tocar. Eu acho que dá uma sensação que a Aston Martin foi um pouco ao engano assim que assinou com a Honda. Porque eu acredito que eles, opá, eu acho que de uma forma até ingênua, acreditaram que os engenheiros da Honda estariam da Red Bull ano passado para este ano na Aston. E aquilo que, lá está, já se veio a confirmar, já se veio a falar, é que a Honda, nesse aspecto, em termos de engenheiros, normalmente o que eles fazem é desenvolver os engenheiros e acontece é libertá-los. E isso realmente veio-se a confirmar porque todos os engenheiros que estavam o ano passado com a Red Bull, pela Honda, ficaram com a Red Bull, pela Red Bull Powertrains. Então a Aston Martin levou um saco cheio de nada, né? Levou um saco cheio da Honda, mas que lá dentro eram engenheiros frescos e fofos à espera de indicações. ok, muito bem. Leandro, Cadillac. Bem, passando à Cadillac, que epá, eu vou dizer que teve um fim de semana um bocadinho melhor que a Aston Martin porque não acabaram com 10 voltas de atraso, Bem, mas epá, no fundo o Bottas também não terminou a corrida. Tivemos o Bottas a abandonar a corrida e causar um virtual safety car, inclusive fechar a entrada das boxes. Um, e depois tivemos o carro do Sérgio Pérez a desfazer-se, literalmente, em corrida, peças a voar. Nota-se um bocadinho que é uma equipa nova, nota-se que não tem grande experiência, apesar de terem engenheiros que não é segredo nenhum, foram buscar engenheiros a várias equipas, nota-se ahm, que há ali muito que aprender naquela equipa. Tem o que é preciso, tem dois pilotos experientes, tanto um como o outro esteve em carros capazes de ganhar, Bottas na Mercedes e o Pérez na Red Bull, onde ganhou. Não ganhou um campeonato porque lá está, tinha o não seu colega podia, de equipa, tinha o seu colega de equipa como número um. Sim. E a mesma coisa no fundo aconteceu ao Bottas, que tinha o Hamilton ao lado, e é claro que verdade. não há ninguém que se sobreponha ao Hamilton ou ao Verstappen. Ahm, eu acho que a Cadillac daqui para a frente agora tem é que aprender, tem que colecionar os dados necessários e começar a trabalhar com os pilotos que deu para perceber bem no final da corrida, o rádio do Pérez, que é, eles ficaram contentes. Eu acho que por ouvir o rádio do Pérez, eu acho que ficaram contentes pelo facto que eles nem sequer estavam à espera de acabar a corrida. Uhum. E isso deu para perceber também no rádio do Bottas quando ele dá o DNF. O Bottas diz: Esta semana está feito, para a semana
puxar para mais. Yeah. Eu acho que a Cadillac entrou para este fim de semana um bocadinho na mentalidade da Aston Martin, do género, não vamos acabar a corrida, mas manteram a boca fechada e correu-lhes bem para o Pérez. O Pérez conseguiu de facto acabar a corrida, apesar de levar uma volta de desvantagem do Russell, mas eu acho que o Russell deu uma volta de desvantagem até ao P7, se eu não estou enganado. Na realidade, o Sérgio Pérez levou 3 voltas de avanço. 3 voltas, ok. Está aí. 3 voltas, yeah. Epá, mas lá está, não é uma Aston Martin. E para além disso, também deixar aqui claro que, para quem é uma regra que não é muito conhecida, porque acho que já não é ativada há algum tempo, mas para um piloto poder participar, num grande prémio, é obrigatório estar a 107% do tempo da pole position. Neste caso, eu vou aqui olhar para a minha cábula. O Pérez teve a 104% da pole position. Ficou Ou ali. seja, ficou ali. Eu sinceramente eu estava um bocado na expectativa que a Cadillac e a Aston Martin ia ter dificuldades em manter-se nos 107%. Acabaram por conseguir os dois entrar para esses 107%. Um, E acho que a Cadillac tem aqui um fim de semana onde podem estar orgulhosos por terem acabado, pelo menos com o Pérez, apesar das 3 voltas de desvantagem. Mas não nos podemos esquecer que é a primeira corrida de uma equipa que entra para o desporto mais caro, mais difícil de dominar do mundo, diria eu. Já com novos regulamentos, ainda por cima. Já com novos Completamente, regulamentos. completamente diferente. Aquilo que se está a fazer na Fórmula 1 não é Yeah. usual, aliás, é único. Portanto, e eles a fazer isto do E 50 a 50, não é? no E fundo, no pegando fundo a aqui Aston só numa, Martin teve aquele papel que era se calhar expectável da Cadillac. Exato, Exatamente. Pegando exato. aqui só num comentário do Ruben, que ele está a dizer que eles ainda precisam de tempo e os pilotos vão ajudar muito com a experiência. Uhum. Eu acho que essa foi a mentalidade que a Cadillac teve ao contratar estes dois pilotos. Yeah. Eu acho que eles perceberam que vão precisar dessa experiência dos dois pilotos para conseguirem dar o salto. Eu não acredito que a Cadillac venha a estar a lutar por pódios sequer nos próximos, ahm, eu diria 2, 3 anos. Eu não acredito. Ahm, e acho que ficou bem claro aonde é que a Cadillac está. E a Cadillac esta temporada está ali que é para aprender. E acho bem que até a própria FIA autorize isso, porque quer queiram, quer não, tanto a Cadillac e a Aston Martin, que o DR acabou de falar, estão ali para aprender estes regulamentos. Não estão ali a fazer mais nada. Aliás, a Aston Uhum. Martin utilizou a corrida como um treino livre, se formos a ver. Sim. Sim, 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 sim. Lá está, para recolher dados. Bom, portanto, a seguir vamos falar da Williams. A Williams, o Carlos Sainz ficou em 15º e não levou 3 voltas de avanço como o Sérgio Pérez, mas levou 2 voltas de avanço. Ah, o, o Albon, portanto, ficou em 12º e levou uma volta de avanço, portanto, do líder da corrida. A Williams, eu acho que pela primeira vez o Carlos Sainz arrependeu-se de se juntar à Williams, porque era expectável, como a Cadillac, por exemplo, que eles trabalhassem todos e o resultado seria melhor. O que está a acontecer à Williams é que eu acho que eles não acertaram de todo na aerodinâmica. Tem um motor Mercedes, pá, vale o que vale. Uhum. Aliás, agora supostamente o Norris vem mandar umas bocas que pela primeira vez como clientes estão mal servidos. Portanto, eu acho que a Williams também é a mesma coisa. Agora, obviamente que os pilotos não estão satisfeitos. Uma corrida desastrosa para os dois. Eu acho que a Williams primeiro tem que se concentrar em mudar o chassi.
está demasiado pesado o carro, quer dizer, não faz sentido. Hum, Em eles têm que tirar relação ao peso ao peso, carro, não estão assim tão mal. São mais mas leves já com Red Bull, com mai Haas. ok, está bem, mas o problema deles no início foi exatamente esse. Talvez às tantas eles até tiraram demais e não acertaram com as Yeah. peças. Não, eu acho Hum, que aqui é muito no que tu dizes, é aerodinâmica. Aerodinâmica, portanto, do motor não é de certeza, porque eles têm um bom motor, é Mercedes. Por muito que sejam clientes e, passando a expressão, que seja nerfado, portanto, que tirem um bocadinho de potência àquele motor, vai ser sempre um motor Mercedes. Agora, a aerodinâmica é que não está lá. É um carro muito difícil de conduzir. O próprio Carlos Sainz já disse isto numa entrevista, se não estou em erro, numa das sessões de treinos. Bom, eu acho que, tal como o ano passado, a Williams ainda nos pode surpreender. Eu sinceramente esperava que a Williams estivesse muito confortável no pelotão do meio, mas obviamente que não. Enfim, vamos ver o que é que nos resta, portanto, para o circuito da China. A seguir, portanto, vamos falar da Alpine. Alpine, primeiro, Francisco Colapinto. E eu acho que as pessoas devem ter a oportunidade de ver e rever os reflexos daquele rapaz. Para mim, ele ganhou a corrida. O Flávio não lhe pode dar mais na cabeça. Não. Yeah. Ele papou ali na boa, tipo, 5, 6 milhões. Mas, tipo, na boa. A duas equipas. Portanto, A A exato, duas duas sim, sim, equipas. equipas, sim, é a 2 verdade. equipas, exatamente, a 2 equipas, não é? Quer dizer, portanto, para mim, o Francisco Colapinto é o vencedor da Alpine. O Pierre Gasly ficou em 10º lugar. Ok, tudo bem. Eh, Pá, o Gasly fez uma corrida espetacular e mais uma vez nos presenteou com batalhas com o seu querido amigo Esteban Ocon. Uma repórter, portanto, no final da corrida, claro que mencionou nisso e perguntou-lhe, então, o que é que tens a dizer, ou queres dizer alguma coisa sobre o teu velho amigo Esteban Ocon? E ele simplesmente disse, opá, eu vou dizer a mesma coisa que já digo há 20 anos, por isso é desnecessário, vamos passar à frente. E é exatamente isto. Alpine, o Francisco Colapinto, e eu acho que o Francisco Colapinto tem um deadline Deixa-me só, na Alpine. deixa-me só dizer-te aqui, não é Diz. Francisco, é Franco. É Franco, desculpa. Francisco. É a Francisco Tuga, Franco. é É a traduzido Tuga. para o português? Então, É isto é um exato. podcast português, meu, o que é isso? Bom, o Franco Colapinto, eu acho que o rapazinho realmente tem uma guia de marcha daqui a algumas corridas. Vocês repararam que no ano passado aconteceu a mesma coisa com o Jack Doohan. A diferença é que, claro, o Colapinto traz muitos mais patrocínios e muito mais dinheiro para a equipa. E publicidade também. Ahm, Agora, eu acho que o Flávio não vai ter assim muita mais paciência relativamente ao Colapinto. Até porque se o Gasly chegou aos pontos, quer dizer que a Alpine não está assim tão mal. Uhum. E então, já que a Alpine não está assim tão mal, eu acho que o Colapinto pode ter uma guia de marcha. Agora, quem é que a Alpine pode vir buscar? Assim, a meio da temporada, não faço a mínima ideia. Eu só estou a pensar numa pessoa e é impossível. É o Daniel Ricardo. Nunca na vida isso vai Estava a pensar acontecer. nele, mas acho que ele já está Estavas a fora pensar, de forma. nunca, Yeah. nunca, Ele nunca, já nunca na pendurou vida. o capacete, está mais que Eu, pendurado. nunca na vida isso vai acontecer. Eu acho que eles, se calhar, Ele mais depressa iam buscar aquele está a fazer rally piloto. agora, da Exato, Tá, Conforme. tá. tá. Mas Está eu a acho fazer que a rally. Alpine tem tantos pilotos júniores que Aliás, eles tinham o Piastri, mas o Piastri deu-lhes sopa, né? Tem, sim. claro. Melhor decisão da vida Aliás, dele. nem Olha, era muito. imagina, Era isso mesmo. imagina o Piastri agora na Alpine com o Flávio a enxovalhar-lhe se ele fizesse qualquer erro. E o Piastri, sim, 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 sim. Dado que o carro não tinha tanta potência, se calhar não se tinha mandado ao muro. Mas, Yeah, olha, pelo mas, menos. É assim, mas em relação ao ano passado, toda a gente sabe que o Colapinto não é um mau piloto. O Colapinto Não, entrou em yeah. 2024 para a Williams e fez corridas boas na Williams. sim, sim. Só que eu acho que o Franco ainda não teve carro
poder mostrar-se. Esta Alpine está-se a mostrar, eu diria, está ali no meio, assim, um bocado perdido. Ahm, o que tu disseste no início é um facto. As reações daquele miúdo foram de outro mundo. Eu acho que entre o carro do Lawson e a parede, eu se visse lá o espaço, eu dizia ali, não cabe um carro de Fórmula 1. Se calhar ainda estou com a imagem dos carros mais largos e mais compridos, mas Exatamente. a onboard dele é uma loucura. Sugiro mesmo que quem quiser que vá ver, porque é de loucos. Ora bem, portanto, passando então da Alpine, vamos para o Leandro. Portanto, podes prosseguir, mas com a equipa Audi. A equipa Audi, é assim, a Audi eu acho que era um bocado. Ninguém sabia bem onde é que iam estar, não é? Eu acho que isso era um facto. E agora vou pedir também aqui ao Jacob para pôr aí a imagem do Hulkenberg, do- da penalização. Da penalização, que acabou por não ser uma penalização. Ahm, e é o seguinte, muita gente não percebeu o porquê do Hulkenberg não começar a corrida. Ahm, e está aqui o reporte da FIA. A Fórmula 1 é complicada e existem ligas aqui que o pessoal corre que também são complicadas e a teimam por tudo e por nada. E a FIA é um bocado assim, a teimam por tudo e por nada. E aqui a regra diz que se o carro não chegar à grelha após a volta de reconhecimento, eu penso que é assim que se diz, ahm, não pode correr. E foi o que aconteceu. O Hulkenberg não chegou à grelha pela própria. Eu ia dizer pelo próprio pé, mas é pelas Sim, próprias rodas. Pelas yeah, próprias rodas, sim. yeah. E a equipa teve que o puxar. E isso faz com que ele não esteja autorizado a correr. Agora, eu não tenho a certeza se ele poderia começar da pit lane, mas penso que não. Porque o que diz no report é que a equipa removeu o carro número 27 da grelha e pôs-o na garagem e não começou a corrida. Nestas circunstâncias, nenhuma regra foi, como é que se diz? Gira. Uhum. Infringida. Por isso, eu penso que a partir do momento que não consegues pôr o carro na grelha pelas próprias rodas, ahm, não podes participar. E está aí um bocado o esclarecimento do que aconteceu com o Hulkenberg. Em relação à performance da equipa, pá, eu acho que aqueles 2 pontos falam por si. Ah, não nos podemos esquecer que aqueles 2 pontos foram feitos pelo Bortoleto, que mais uma vez surpreende, na minha opinião. Está num carro que está de longe, longe de ser competitivo, porque não é. É um facto. Eu diria que a Audi está ali juntinha com a Alpine e com a Williams. Está ali um bocado perdida no meio. Ahm, e acho que demonstrou que o Bortoleto está no sítio certo também. E epá, pronto, a Audi daqui tem a aprender. Tiveram a vantagem de pegar numa equipa que já existia. Tiveram a vantagem de pegar na Sauber, que já é uma equipa que está há alguns aninhos na Fórmula 1. Ahm, ali a grande questão seria o motor, que aparentemente não é mau de todo. Eu acho que sou capaz de. Epá, isto não é segredo, mas acho que sou capaz de dizer que está ali ao nível com o motor Ferrari, que é o que se fala. Da Aston Martin nem vale a pena falar, porque pá, a Honda, lá está. Já deu o que tinha a dar. Isto aqui é a repetição do que aconteceu com a McLaren há uns aninhos. Ahm,
em relação ao Couto que está aqui a dizer a Audi, onde entra é para ganhar, concordo plenamente. Eu acabei de dizer há bocado aqui, antes de começarmos a live, que eu sou um grande fã da Audi. No Rally, no Rally do Dakar também. Epá, não sei, é uma marca icónica e estou super feliz por vê-los na Fórmula 1 e ainda mais feliz por ver que eles conseguem pontuar. Um, isto deixa-me bastante feliz. E é isso. Mas, por exemplo, recordemos na temporada passada, houve ali muitas corridas em que, aliás, uma delas o Hülkenberg até foi ao pódio pela primeira vez na carreira dele, mas quando muitas vezes o Hülkenberg estava mal, acabava em último, às vezes nem acabava, o Colapinto chegava-se à frente e pontuava. Eu acho que Colapinto eles, não. Oh, não, Colapinto não, o Bortoleto. Bortoleto. o Bortoleto, lá está, fiquei com o Colapinto colado na testa. O Bortolento às vezes era lento, outras vezes era rápido, mas eles, pá, mal ou bem, tinha sempre um a pontuar e eu acho que essa é a bagagem que a Audi traz da Sauber daqui, como queiram chamar. Acho Sim, que e também temos que nos lembrar que a Audi, eu acho que a Audi é uma das equipas que mais experiência tem no que diz a respeito a desporto motorizado. uhum. Tu não vês, se calhar, uma das equipas que possa fazer frente é a Ferrari, porque está presente Sim, desde sempre na Fórmula 1, yeah. E exatamente, sim, mais Fórmula 1. Yeah. mas eu acho que a Audi tem tudo para conseguir alcançar o objetivo que é lutar pelo título em 2030. Sim, como diz Ok, o João Grácio, também ganhou pá, aí umas 7 vezes. Por isso também não é exatamente. uma equipa inexperiente em competições. Temos que esperar mais um bocadinho para ver. Bom, Chuta, David. vamos prosseguir. A seguir temos, portanto, a Racing Bulls. Relativamente à Racing Bulls, eu vou começar pelo Liam Lawson. O Liam Lawson, para mim, sempre foi um piloto muito suspeito, porque quando ele veio para a Fórmula 1, como o Colapinto, ok? O Liam Lawson estava a fazer extremamente bons resultados. E depois do nada começa a cair um bocado. Entretanto, vai para a Red Bull. Na Red Bull, pronto, também é um bocado coitado, não é? Quer dizer, ele faz 3 corridas ou 4 corridas e depois é logo, portanto, despromovido outra vez para o sítio de onde veio. Mas eu acho que o Liam Lawson ainda não se encontrou. E acho Podia que ter vai sido pior. ser. Podia ter sido pior, é verdade. Yeah. Mas também eu acho, mas lá está, enquanto que nós falamos, portanto, naquelas 3 equipas da Alpine, da Williams e quer dizer, a Cadillac não, que a Cadillac está muito longe, mas principalmente a Alpine e da Williams, a Racing Bull está um bocadinho, eu acho que está um passo à frente. Não está muito Ok. longe, talvez, mas está um passo à frente, ok? Ahm, Portanto, o Liam Lawson, para mim, nem é muito assunto a falar, porque o Liam Lawson acho que ainda tem que se mostrar, porque ainda ninguém percebe, andamos todos sempre assim. E eu gostei muito quando ele veio, mas depois não achei que ele tivesse atinado com o carro ou não estaria satisfeito com a equipa. Entretanto, foi para a Red Bull e, bom, já sabemos Achas, o que é que a Red Bull achas que faz ele aos segundos pilotos. acusou o peso da Fórmula 1? Eu acho que sim. Eu acho que desde que ele saiu da Red Bull, ele não teve, sei lá, 2 corridas ou 3 corridas seguidas razoáveis. E isso é um problema. É um problema que a equipa vai ter que lidar e vai ter que lidar período de tempo muito curto. Porque eles sabem no sítio onde estão, eles sabem que muito provavelmente tão cedo as outras equipas que estão atrás deles não chegam ao nível deles, portanto, para fazer pontos tem que ser agora. E para fazer pontos tem que fazer os 2 pontos, os 2 pilotos. E é aqui que entra, portanto, o segundo piloto que eu vou falar da Racing Bulls, que é o Arvid Lindblad. Quer dizer, rookie, estreia-se na Austrália, com carros completamente diferentes, não é? Quer dizer, ele nunca conduziu uma coisa do género e vem para a Fórmula 1 e conduz logo aquilo. Hum, Portanto, e ele acaba em 8º lugar. Hum, a corrida dele, eu acho que podemos resumir no seguinte: o primeiro stint ele teve muito bom, muito rápido. O problema foi o segundo stint, em que ele começou bem, só que depois foi começando a perder tempo, e foi ficando um bocado para trás. No entanto, para mim, jovem promessa, um bom rookie,
Eu acho que se ele ficar mais 2 aninhos na Racing Bulls, ele não digo que poderá ir para uma Red Bull, mas poderá ir para uma equipa melhor que a Racing Bulls. E bom, sobre a Racing Bulls é literalmente isto, porque eu só espero que primeiro o Lawson deixe de nos desapontar. Quer dizer, ele não faz corrida nenhuma de jeito. E o Arvid, estou muito curioso. Estou muito curioso por este miúdo porque, só para acabar, ele disse um jornalista, ao fazer-lhe uma entrevista, perguntou-lhe se ele conseguia, se ele sentia muita pressão pelo facto de estar a vir para a Fórmula 1, com estas mudanças todas a acontecer. E ele basicamente só respondeu que desejava estar na Fórmula 1 desde os 5 anos, era um sonho dele, e ele está ali porque ele merece, ele está ali porque lutou para isso, e ele está ali para obter bons resultados. Portanto, eu acho uma atitude e uma resposta muito humilde por parte do rapaz, sendo ele um rookie, portanto é novo, pode não ter assim tanta experiência de mídia, porque às vezes também é preciso saber falar, e eu acho que ele tem, para um rookie, eu acho que ele tem bastante maturidade. Mas bom, prosseguindo, a seguir à Racing Bulls, portanto, temos uma surpresa bastante positiva, que é a Haas, Leandro. É verdade. A Haas que. E eu agora vou dar a minha opinião, não sei se concordam ou não, mas a Haas que foi uma Haas desaparecida no fim de semana. Eu acho que eles conseguiram aqui 6 pontos com o Berman, mas ninguém de facto deu conta da corrida deles. Foi poucas vezes mostrada Uhum. Sim. em ecrã. Um, e, e o Berman estar nos pontos, sinceramente, para mim, pessoalmente, não é uma surpresa muito grande. Porque lá está, a Haas acabou o ano passado muito forte, podíamos dizer, em comparação ao início do ano. O Berman acaba por conseguir um P4 no México. Na altura ainda era rookie, agora já não, mas eu acho que o Berman continua a mostrar o que vale. E relembrar que Berman fez a primeira corrida no Ferrari em Jeddah, onde acaba em sétimo, após fazer um free practice num carro de Fórmula 2, Sim. salta diretamente para um carro de Fórmula 1. E acho que ele aqui demonstra mais uma vez que a Haas acertou completamente nele. Teve uma corrida, como eu disse, um pouco tapada pela Fórmula 1, não foi mostrado, não se viu grande coisa. Em relação ao Ocon, é para pegar aqui um bocadinho no que disse o Zé Mix quando estava a falar da Alpine, teve aquela luta com o Gasly e pouco mais. E mesmo nessa luta não foi muito limpo, Não, digamos assim, em pista. nem, Mas nem lá bem está, sucedido. eu acho que ali foi um bocado também a rivalidade entre os pilotos franceses que mexeu um bocadinho. Ahm, não, mas o Ocon de facto entra aqui nesta época de 2026 com o pé esquerdo. Relembrar que ele qualificou-se em 13º e o colega de equipa dele, o Berman, em 12º, mas lá está, o Berman conseguiu capitalizar esse 12º lugar e saltar para a frente para a 7ª posição, sendo que, sendo que o Ocon acaba por ficar em 11º. Lá está, deixa fugir aquele último ponto para o Gasly. Mas eu acho que a Haas está aqui, podíamos dizer que é o chamado best of the rest. Sim. Está ali a pau, diria eu, com a Racing Bulls. Eu acho que a Racing Bulls e a Haas estão ali muito perto uma da outra, a lutar ali pelo meio da tabela, a disputa pelo 5º lugar, porque lá está, as top 4 equipas acho que são intocáveis neste momento. Apesar de que a McLaren demonstrou alguma fragilidade, diria eu.
Mas já lá vamos. Já lá vamos, já lá vamos, já lá Não. vamos. Bom, portanto, Red Bull. A Red Bull, eu acho que, apesar de ser uma equipa adorada por muitos e odiada por outros, e talvez as pessoas estejam à espera de uma análise enorme e profunda sobre a Red Bull, eu acho que é uma coisa muito simples. Ponto número um, muita pena do Isaac Adjar. O Isaac, para mim, quebrou a maldição do segundo piloto da Red Bull. Ponto. Calma. Ele adaptou-se bem ao carro, Vamos ver. e ele nos Vamos testes, ver. calma, calma, e ele nos testes não era assim muito expressivo, não tinha assim tão bons tempos e não se estava a habituar tão bem ao carro como o Max Verstappen, mas depois chega à primeira corrida do ano, ok? Ahm, primeira corrida num carro diferente do ano passado, num Red Bull, ok? Ahm, e saca-me P3 na qualificação. É claro que, ok, o Max, toda a gente, não é? Quer dizer, qualificação, ok. Eu Não acho foi, não foi por culpa do piloto, atenção. exatamente, Sim, Foi, sim, sim. é importante realçar isso, que foi exatamente, o não carro foi que teve um problema no Software. software Yeah. e bloqueou literalmente as bloqueou. rodas traseiras, que não deu hipótese ao Verstappen. Quem nunca teve Exatamente. um 404 error no computador? Ei, Quem Jesus. nunca? Quem nunca? No caso dele foi os pneus e podia ter ido para o hospital, mas pá, quem nunca? Bom, voltando, o Adjar, portanto, ele para mim tem um futuro enorme na Fórmula 1, só acho que ele tem que se controlar um bocado mais, porque mesmo nos próprios rádios, ele, pronto, parecia, faz-me lembrar um bocadinho o Yuki Tsunoda, ok? Mas ele depois, passado um bocado, ele acaba por ouvir, portanto, os engenheiros e acaba por se acalmar. Pena, um problema no motor, ardeu, bom. Agora, passando, portanto, para o Driver of the Day, senhor Max Verstappen, o Max que teve aquele pequeno, grande desastre na qualificação, começou em P17 um, e acabou em P5. P6. P6, desculpem. É assim, o Max, para mim, ainda continua a ser um Championship Contender. Porque eu não sei se vocês sabem disto e tenho pena de não ter aqui o gráfico. O Max, em termos de pace, teve um pace muito semelhante aos dos Mercedes. Um bocadinho menos, mas pelo menos teve um melhor pace que os Ferrari. No final da corrida, e ele estava mesmo à beira do Norris, e não conseguiu ultrapassá-lo. Aliás, do nada começou a perder tempo, porque o Max toda a corrida teve problemas de bateria. Ele começou com a bateria vazia, não conseguiu recarregá-la. O Isaac Hadjar teve exatamente o mesmo problema. Mesmo ao longo da corrida, e apesar do broadcast não mostrar isso, e até fico surpreendido porque foram vários os rádios do Max a queixar-se do carro, da suspensão, da bateria, da direção. E quer dizer, nenhum áudio foi divulgado pelo broadcast. Quer dizer, não faz muito sentido isto. Não faz mesmo sentido nenhum. Mas eu também sei que no ano passado houve uma pressão por parte das equipas, portanto, relativamente a estes aspectos, de denunciarem a estratégia ou que o carro tem problemas ou etc. por aí. Pronto. Portanto, a Red Bull, o Max, lá está, fez aquela cavalgada. Parece que já estamos habituados a isto, quer dizer, é uma coisa normal naquele rapaz e ele acontecer um desastre qualquer, começar quase em último e depois acabar, portanto, pelo menos nos 7 primeiros. Bom, McLaren, Leandro, conta-me Antes, lá. antes, antes de Diz, passarmos à desculpa. McLaren, vou pedir aqui ao Jacob para pôr aí a imagem das ultrapassagens. Uma vez que tu pegastes nesse pormenor ahm, dos rádios, vou aproveitar e falar já disto. A Fórmula 1 publicou esta imagem no Instagram, a dizer que em 2025 tivemos 45 ultrapassagens e em 2026 tivemos 120 ultrapassagens. É tudo muito bonito ver esta publicação e dizer que tivemos 120 ultrapassagens. Mas eu diria que
100 destas 120 ultrapassagens Os dois da frente. foram não, os 2 da frente não, mas se Claro. foram um bocado, vou pegar aqui na famosa frase do Charles Leclerc: "Isto aqui parece um cogumelo no Mario Kart". E a Exatamente. realidade é essa, é que eles têm tanta velocidade na bateria, no carro, quando tem o overtake mode, que aquilo já não é racing, aquilo eu vi um 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 influencer a dizer que aquilo é literalmente ultrapassar numa autoestrada. Exatamente. E Aquilo é no gestão de energia. fundo exatamente, no fundo isto tira um bocado aquilo que é a essência da Fórmula 1, que é a competição, os pilotos estarem no limite. Aqui ninguém está no limite. Tu não tu já esta corrida vistes algumas vezes, mas foi poucas vezes, pilotos lado a lado nas curvas, no limite mesmo. Acho que o maior protagonista disso ainda foi aquela luta do Pierre Gasly com o Esteban Ocon. Uhum. Ahm, Quero ver mas esta, quero ver esta publicação no Mónaco. Quero vê-la. quero ver, vai ser Quero ver bonita. essa publicação no Mónaco. Mas voltando um Sim, bocadinho, mas voltando aqui um bocadinho, isto aqui é a tentativa da Fórmula 1 pintar de bonito estas novas regras. Mas depois voltamos àquilo que o Zé Mix diz. Não passam os rádios dos pilotos a dizer que estes carros não valem nada. Ahm, Houve entrevistas a serem cortadas a meio, dos pilotos no final da corrida, quando eles começavam a cascar assim forte e feio. E voltando ao início da live, onde tu me perguntas se achamos que vai haver alterações nas regras, eu acho que é quase inevitável não haver alterações, porque lá está, o pessoal, os pilotos não estão, podem até estar-se a divertir, mas a realidade é uma. Não são carros de corrida. Isto aqui é um carro para ultrapassares numa reta e está feito. Ir lado a lado nas curvas como se podia ir antigamente é praticamente impossível. E se o fizeres, vais ali a, sei lá, uma curva onde normalmente vais a 200, fazes essa curva a 110 ou assim. sim, exatamente. Isso Exatamente. tira a essência. E eu queria deixar aqui esta fotografia porque lá está, porque isto demonstra o que é que a FIA e a Fórmula 1 e a Liberty Media, que no fundo é a maior responsável disto, está a tentar fazer, é pintar estes regulamentos como serem uns regulamentos muito bons, que na realidade não são. Não sei se será Liberty se é uma espécie de regime saudita, porque isto temos lá, não sei se ele é saudita, acho que sim. É O saudita, presidente, supostamente, mas yeah. epá, e pegar aqui no que está a dizer o Ruben, a bateria é uma vergonha. Yeah. Tivemos vários pilotos, tivemos o Antonelli, tivemos o Verstappen, tivemos o Lawson, que acabou por causar aquela reação do Colapinto. Tivemos muitos pilotos a chegarem à grelha ao fim da volta de formação com zero de bateria. Ahm, Epá, eu dei esta sugestão ontem e eu vou acabar por dar lá aqui também no podcast. Em termos de regras aerodinâmicas, eu acho que o trabalho foi bem feito. Estão a reduzir a Uhum. aerodinâmica para reduzir o ar sujo. O que estragou foi aumentar a bateria. Porque eu ponho-me a pensar, se tivéssemos lá está, manter o DRS, talvez aceitar o DRS com abrir a asa da frente também, fazer uma atualização ao DRS nesse sentido, manter a aerodinâmica deste carro, mas manter o motor como estava. Podem vir dizer que a MG UK foi o que eles tiraram, é muito caro. É, mas o desporto sempre foi caro. Sim, E deixem-se de chorar, meu exatamente. Deus. Deixem-se de chorar, manos, por amor de Deus, mano. Jesus, quando vejo pessoal a chorar da Fórmula 1 a chorar-se por causa de dinheiro, eu penso, Não, como assim? eu acho Não, Como também assim? há uma situação em que tem a ver pegando no ar sujo, realmente os motores sendo menos a combustão e mais elétricos acabam por proporcionar menos esse ar sujo derivado dos capos.
Isso acho que é a única coisa positiva realmente de eletrificação do carro de Fórmula 1. Pá, mas realmente começamos a duvidar, e aí volta ao regime saudita, da coisa que é todas as opiniões contrárias àquilo que eles querem seguir em frente, Sim. dão-lhes mute. Opa, mas nós, quando consumidores de Fórmula 1 e subscritores de canais para o ver, né? Não é isso que nós queremos ver. Lá está, como estávamos a dizer e bem, queremos ultrapassagens sim, mas sem ser nada de exagerado, pá, lado a lado, como já Com vimos tantas simples, outras com vezes. simples carregar de botão, que é o que Sim, acontece. sim. É um carregar de botão e pronto. O carro que está a ser ultrapassado tem uma enorme desvantagem. Pá, Quer dizer, nem eu sequer pego dá aqui para numa voltar. Eu pego aqui numa ultrapassagem que para mim é histórica, aquela ultrapassagem do Hamilton, enquanto o Pérez estava a lutar com o Leclerc, com o Croft até diz, and through goes Hamilton. Sim, Pá, isso não vai acontecer, já não vai voltar a acontecer, porque estes carros para andar lado a lado já não dá. não dá. Eu entendi por parte da Fórmula 1 o que eles queriam fazer, mas lá está, eu acho que aquela parte, aquela troca de tirarem o MGUK do motor, que era, já agora para quem não sabe, aquilo tornava o calor do motor quando estavas com o pé a fundo, tornava aquilo a energia, ou seja, tu conseguias recarregar a bateria enquanto estavas com o pé a fundo. Coisa que agora não consegues fazer e por isso é que tu vês os carros a abrandarem nas retas, porque eles Exatamente. levantam pé para recarregar a bateria. Ahm, e E isto aqui acontece a todas as equipas. Apesar da Mercedes ter o melhor motor e até podem ter a melhor gestão de bateria, o George Russell chega a dar downshift antes de chegar à curva 9. É uma loucura dar downshift numa reta. Foi aquilo que também o Max fazia no Bahrein, que Sim, era mas Certo. aí era durante o ano diferente. bater a Aí era... primeira mesmo. Exato, mas aí é uma curva lenta. A curva Sim, 9 é sim, uma sim. curva É uma curva extremamente extremamente Isso é rápida. o, rápida. é o É, estar a andar para a frente, parece estar a andar para trás, né? Exatamente. exatamente. É. Exatamente. Ora, portanto, Agora para sim, a acabar, McLaren. assim, diz lá, Leandro, fala lá da McLaren, desculpa. Falta a McLaren, é isso. Falta a Já McLaren, podes é pôr isso. as imagens. A McLaren veio para este fim de semana um bocado com a expectativa um bocado demasiado alta, diria eu. O motor Mercedes tinha tudo para dar certo e acabaram por se dar um tiro no próprio pé com a aerodinâmica. Porque uma coisa que está diferente a 2014 é, neste momento, os motores são de facto todos iguais. Ou seja, quem tem Mercedes tem um motor igual à Mercedes. Em 2014 não era assim. Em 2014 a Mercedes poderia continuar a desenvolver o próprio motor sem entregar um motor novo aos compradores. E tendo isto em conta, eu acho um bocado estranho a McLaren estar assim tanto para trás. De relembrar que o Lando Norris teve-se a defender do Max durante algum tempo. Um, e o Piastri, epá, vamos falar aqui um bocado do Piastri. O Piastri, o herói de casa, que Coitado, mano. continua com a maldição, não é? Eu estava aqui no Discord, estava aqui eu e já não sei mais quem. Ahm, já não sei com quem é que eu estava aqui, mas só se viraram para mim e disseram: o Norris espetou-se. Eu olhei para as horas e eu disse: então como é que o Norris espetou-se e ainda nem começou a corrida? Eu abro a live da Fórmula 1 e vejo o Norris na parede. Aquela volta Norris, de reconhecimento. O Norris o não, o Piastri. Piastri. Ah, Desculpa. estava a ver. O Piastri. Epá, eu gosto assim tanto do Norris que eu até já falo nele, não é? Ah, Uhum. Tem a ver com o o número. Piastri. Habituaste muito tempo ao número um ser o Max, agora É vou optar verdade, pelo número 1. é verdade. O Piastri. O que aconteceu ao Piastri, eu por acaso ainda estive a ver há pouco aqui um vídeo, foi o seguinte. O Piastri desgastou a bateria toda até à curva 3. O rádio dele, ele diz na rádio mesmo que está com zero de bateria. E ele dá um bocadinho de aceleração entre a curva 3 e a curva 4, mas ao não acelerar a fundo, não gasta a bateria. Nesse espaço de tempo, a bateria recarrega.
Ele sai da curva 4, pisa o corretor e mete pé a fundo, com a bateria carregada. Que lhe dá 1000 cavalos de potência em cima de um corretor. Aquilo tinha tudo para dar Tinha tudo para errado. dar asneira. Claro que sim. Claro Com que sim. pneus gelados, duros gelados. Ou médios, eu já não me lembro se ele estava de duros ou médios. Penso que até estava de médios. Ahm, e é uma pena ver o herói de casa sair na volta de reconhecimento. É que nem foi na volta de formação. Foi não, Até o Adjar a Pois temporada pois passada durou foi, mais. coitado também. Isso também já é quase uma tradição. Já o Daniel Ricciardo também pouco ou nada conseguia fazer, Exatamente. na Austrália. A Austrália nunca viu um australiano no pódio. Isso é um facto. Yeah, Yeah. amazing. Bom, DR, eu vou-te pedir para falares, e já que as equipas são entregues a ti, Uhum. para falares da Mercedes e da Ferrari, e quero que, tanto, por exemplo, em vez de falares de cada uma, Ou misturado. eventualmente Eu ia vais. sugerir isso porque é inevitável. Já Exatamente. saber. E é mesmo precisamente por isso. Bom, entretanto, vou olhar ali para a câmara. Fãs da Ferrari e da Mercedes, calma. Meta o comprimido debaixo da língua que ainda há muito para correr, está bem? Calma. Isto é regressar ao passado, mas vamos ter calma, tá? Pronto. Obrigado. Bom, dito o recado lá para casa, que eu sei que há muito fã da Ferrari no chat, o Couto à cabeça. Hum, Pronto, é inevitável não falar E o das Ruben duas da equipas Mercedes. e o Ruben também. É Da inevitável Mercedes. não falar das duas em simultâneo. Eu acho que realmente foram as duas as únicas equipas que conseguiram tirar proveito dos novos regulamentos. A Ferrari a jogar ali um pouco o jogo de magia, tipo Copperfield. Vou com a asa kebab, não vou. Não foi. Ficou com a asa dita normal. Ahm, Pá, e acho que assim o flashback que me vem mais rapidamente à cabeça na corrida foi eu estar a olhar para a corrida, ver o Hamilton a 4 segundos e meio na altura acho que era do Leclerc, e de repente, assim do nada, está lá o homem colado aos da frente. E disse: "Epá, mas o que é que se passa?" E isto vem muito de encontro àquela frase que estávamos a falar há pouco do Leclerc, dos cogumelos do Mario Kart. Tanto é que a Compal está a pensar patrocinar com os cogumelos laminados a próxima corrida. Vai ser um bocado isso. Ahm, O Grande Prémio de Portugal 2027 é entregue Exatamente, pelos compais pela Compal, exatamente. e pela Cogumelos Compal. laminados. E, opa, mas foi, sinceramente, acho que foi uma corrida agradável de ver. Eu acho que foi também essa a razão de não termos tido mais tempo de antena para outras lutas e, nomeadamente, os rádios da Red Bull, porque, pá, volta sim, volta não, lá tínhamos uma troca de posição. Eu não me lembro de ver tantas vezes aquela informação que aparece em banner de novo líder da corrida como realmente houve nesta corrida, pá, e a meu ver excelente. Acho que realmente foi talvez a luta mais agradável de ver nestes novos regulamentos, precisamente por isso, pelo entusiasmo de quem é que realmente ia chegar à frente no final da corrida. Em termos de pilotos, para mim foi uma agradável surpresa o Hamilton, como disse, acho que realmente a dada altura conseguiu recuperar bem. Não era a posição que muitos gostariam que ele terminasse. Acho que nesse aspecto realmente já se percebeu que ele gosta deste carro, destes regulamentos, mas o Leclerc acaba por ser o piloto que domina a Ferrari. E contra factos não há argumentos. Vamos esperar pela próxima mas o corrida para ver se Hamilton realmente. acabou muito perto do Charles. Sim, 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 sim. Mas, Eu mas lá acho que está. mais 5 voltas e o Charles acho que nem precisava de tanto. eu acho que não Mas era é Era isso, capaz de ser preciso. ultrapassado. é tipo, Em eu costumo relação dizer, aqui à para a tua história, asa kebab, diz, em diz. relação aqui à tua asa kebab, já está confirmado que a Ferrari vai levar essa asa kebab para a China, por isso Boa. Yeah, Eu podemos acredito, eu também vi. sinceramente eu acredito que essa asa seja uma asa com mais potencial para, por exemplo, uma China, uns Estados Unidos que têm longas retas, e em pistas que realmente, ok, são rápidas, mas que não têm tanta reta, usem esta, que usaram agora na Austrália. Acho que vai ser um pouco isso. Lá está, o primeiro episódio de uma luta de aerodinâmica durante o campeonato. Isto na Ferrari. Em termos de posições, pronto, volta de Leclerc que acaba por assumir novamente o primeiro posto dos dois Ferraris. E na Mercedes, pá, acho que não há palavras para descrever a qualidade que eles tiveram este fim de semana, porque os anti-Russell vão dizer que did nothing P1,
é o que é. Eu não sou fã, como já assumi, mas respeito realmente o homem que esteve lá, é porque fez uma corrida, mas não esquecendo, e lá está a fazer este jogo de Parente. avaliação das duas equipas, que a Ferrari aparece um VSC, um Virtual Safety Car, vamos às pits? Não, vamos manter. Aparece o segundo, vamos às pits? Epá, se calhar não, vamos se calhar esperar por um safety car real. E nisto, fizeram assim, Russell, toma, é toda tua. Eu Porque acho eu que acho que em se relação tudo a tivessem isso, respeitado, não, o Russell não ficava em primeiro. Isto a meu eh, ver. o problema da Ferrari aí é muito. Eles olham para o computador e veem os dados e dizem: Uhum, o one-stop é mais rápida. Então vamos do one-stop. yeah. O problema é que eles esquecem-se que a partir do momento que tu tens virtual safety cars e safety cars. Baralha as contas. Exatamente, e eu acho que a Ferrari está muito fechada no tem à frente da cara e não olha para o que tem à volta. E isso sempre foi uma coisa que nos últimos anos tem Acho tem que, corrido acho que mal a para a Ferrari é o Ferrari. exemplo perfeito de, pá, pegando aqui num pouco também, cultura empresarial, que é o que é ensinado na faculdade e o que é aprendido ao longo dos anos de experiência. Ir pelos livros só porque sim, é um erro. E quando tens um piloto experiente na pista a dar-te indicações de que se calhar era melhor termos parado, ou se calhar é melhor um de nós pelo menos ir à pit, pá, Exatamente. e ignoram de cima a baixo, para não dizer outro palavrão, entregaram ao Russell o prémio, vá, assim. Achas que a Ferrari ainda não aprendeu, e eu pergunto-te isto porque eu acho que há certas equipas que cometem erros e que vão aprendendo e que todas as jornadas são um processo, mas acabam por superar tantos problemas. Achas que a Ferrari, já superou muitos problemas do ano passado a nível de como funciona a equipa, de como se preparam para as corridas, das opções que eles tomam, portanto, para a corrida? Assim, vou ser sincero, eu acho que a Ferrari nos últimos, sei lá, 15, 20 anos já teve tantos time principais à frente, uns com mais sucesso, outros com menos, pá, e nos seus anos de auge vimos uma Ferrari, por exemplo, com problemas na pit para troca de pneus em que não sabiam de onde é que estava o traseiro direito e estava o carro lá parado, e estamos a falar em épocas de glórias da Ferrari. Eu acho que aquilo já é um bocado crónico. E consequentemente existir no erro, não sei se é um ADN da Ferrari, se não, mas já começa a ser crónico, então já acaba por não nos surpreender esse tipo de erro, infelizmente. Agora, quando as coisas correm bem, aí é que se calhar é capaz de ser, epá, alto lá, então, mas a Ferrari fez um P3, um P4, o que é que aconteceu aqui? Pá, nós não estamos habituados a isto, se calhar, o que é que aconteceu? Opá, a verdade que aconteceu é que têm um excelente carro, fizeram um bom trabalho. Eu acho que eles só não fazem. Pá, se calhar, não digo P1, P2, mas pelo menos não metem os dois pilotos no pódio, simplesmente por uma má gestão de quando toda a gente estava a gritar, pá, pit, nem que fosse um, a Ferrari insistiu em, olha, a nossa estratégia é esta, pá, analisámos bem, como a Helena estava a dizer, está aqui no computador, vamos seguir isto. Opá, só que entre o computador e a vida real, temos que, temos que levar em consideração aquilo que os pilotos que estão em pista e N vezes na temporada passada e já começou nesta, falam, mas que não sei se o rádio não chega lá, se aquilo é só uma via de vai e não volta, pá, não sei. Aquilo no fundo foi uma fotocópia do Qatar, É, do passado da exato, McLaren. exato. Sim, sim, sim. Enfim, Bom, diz-me uma é o velho coisa, mesmo a funcionar, é dos palhacinhos virados todos para a pit. para a Pita, é mesmo aquele meme, é, exatamente. Exatamente. Jacob, se estiveres apto, tenta procurar esse meme antes de acabarmos a transmissão. Portanto, meme dos palhaços da Ferrari Assim da na Ferrari. pit. Bom, eu acho que relativamente à Mercedes, eu tenho-te a fazer uma pergunta. Uhum. Achas que quando resolverem, portanto, aquela questão de que muitas equipas se queixam do motor Mercedes, portanto, do rácio do turbo, achas que quando se a FIA impor algum tipo de restrição, a Mercedes pode cair de performance? Só se for em termos de reação do motor, porque eu acho que eles têm um carro super equilibrado, como se viu. Acho que tanto o Russell como o Kimi conseguiram. Opá, o Kimi teve aquela situação durante o fim de semana em que passou mal no corretor e teve
tal acidente. Mas Exatamente. são pormenores e fazem parte da experiência que se vai adquirindo, mas não foi um problema do carro, foi um problema de interpretação do espaço pelo piloto. Epá, se o motor vai sofrer algum downgrade ou coisa semelhante, poderá, mas eu acho que eles têm um carro super completo neste momento. Que lá está, a McLaren tendo o mesmo motor, pá, com mais ou menos jogo escondido da parte da Mercedes, que é quem a vende, se calhar no tudo o que é o resto do carro, a McLaren não está tão preparada como a Mercedes. E a Mercedes, aquele sorriso nada inocente do Toto no final da Do Toto, corrida, exatamente. disse ia começar uma palavra em inglês começada por B, mas não posso dizer. Sim, sim. Então, do género, esperem por nós. Vamos ver. Acho que foi um Ok. bocado isso. Bom, para acabar, portanto, e muito rapidamente, malta, top 5 para a China. Let's go. DR, começa tu. Ora, top 5. Eu vou arriscar Hamilton. Ganhou lá a sprint o ano passado. Pode ser que se lembre como é que se faz e volta a repetir a gracinha. Hamilton, Max, Charles, Russell e Kimi. Ok, Dois Mercedes, dois Ferraris e um Red na frente. ok. Leandro, Ah, pá, eu vou muito básico. Vou com Piastri em quinto, ah, Verstappen em quarto, Hamilton em terceiro, Leclerc em segundo, Russell primeiro. Vou deixar o Kimi de fora. ahm, permitem-me, portanto, a expressão eu, os dois, porque o Max vai ganhar a próxima corrida. Eu já sabia. Eu já O Max, sabia. o Max vai ganhar a próxima corrida, podem já escrever. O Max pode arrancar tipo em P5, tipo na boa, que o Max vai ganhar a próxima corrida. Isto podem escrever. A Red Ora, Bull vai resolver notem, os problemas de energia da bateria. O Max fez uma cavalgada de P17. E só não conseguiu apanhar o Norris porque tinha problemas de bateria desde o início da corrida. O Max, se tiver o carro direitinho, vai matá-los e vamos ver o Max a ter uma luta com o George Russell e o George Russell vai de sopa. Podem apostar o vosso dinheiro, podem apostar as poupanças da vossa vida. podem fazer um Isto clipe disto, é que vá. vai Façam lá acontecer. um clipe. Podem... Faça um clipe disto, por Façam favor. um Jacob, clipe. Faça faz um clipe clipe. disto. É para a Podem semana apostar. eu mostrar isto aos amigos e Daqui a dizer: uns tempos, daqui a uns atenção, amigos. tempos. Está Sim, aqui, sim, claramente. sim, Eu gosto, sim, eu sim, gosto do sim, sim, sim. Verstappen, atenção, Sim, mas Mas confia, esperem, confia, estamos a confia. falar a possibilidade desse resultado aplicar-se à sprint e à corrida, né? Porque vamos ter sprint e corrida. Uma delas, uma delas, Ok, uma sim, delas. mas Ou sprint é ou que correr. sprint acredito. Alguma delas vai acontecer, alguma delas ele vai ganhar. Mas eu até acho que o sprint ele não ganha e ganha a corrida. Ainda é mais específico. Ainda é mais específico. Ele vai aprender no sprint. Bom, por último, Jacob, se fizeres favor para finalizar a transmissão, eu quero que me mostres aí, portanto, o logotipo da FSP. Enquanto o Jacob faz isso, o Ruben dá aqui a previsão dele, que é Leclerc em quinto, Max em quarto, Kimi em terceiro, Russell em segundo e Hamilton em primeiro. quando está comigo, só baralha as cartas e redistribui. Mas Exatamente. o naipe é o mesmo. O naipe é o mesmo. É esse espírito. Jacob da Regi. Está no. eh, ok. Eu vou mandar, eu vou mandar, eu vou mandar. Manda aí para o Ora, WhatsApp. então, enquanto Problemas fala, técnicos. dar só se calhar aqui a. Exatamente, podes pôr Exatamente. esclarecer. Antes, portanto, Desculpa. de mostrarmos aqui o logo das ligas e acabarmos a transmissão, o Jacob vai fazer o favor de nos mostrar o mimo dos palhacinhos da Ferrari. Jacob, mete aí. Ora, aí está. O famoso. Opa, O nós famoso. vimos. Vocês, pronto, que têm redes sociais, tal e qual como eu, mas quer dizer, ahm, quantas vezes
é que isto nos apareceu, pelo menos nos últimos 2 anos. Tanta vez, tanta vez, Tanta este tanta opa, vez. eu acho que é um clássico da Ferrari, quer dizer, é uma Aliás, cena e eu por eu acaso há bocado fui procurar e encontrei um igualzinho com os da McLaren, que foi para o Qatar. claro, 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 a marca Yeah. claro, claro, claro. Mas olha, queres saber de uma coisa? Hum, eu vi o episódio da Netflix, da corrida do Qatar, e eu acho e e eu acho e tenho quase a certeza que o Zac Brown e o Stella sabiam que o carro estava ilegal. O carro esteve mais Sabiam, baixo um bocado. aliás, eu E eles fiquei com essa sabiam, eles sensação sabiam. a seguir ver o Drive to Survive também. Exatamente, porque ele dá uma Porque entrevista e depois fala com o André Stella, não é? exato, Jesus, quer dizer, pronto, portanto, quase que lhes corria mal. É como Hum, jogos. bom, Olha, posso então, deixar para uma. final diz, DR, Desculpa, eu ia-te desculpa. dar uma informação da próxima corrida, mas se for desta, diz-me que eu já dou da próxima corrida. Da China? Sim. Dá lá a informação então. Pronto, falando em horários, e por como estamos a dizer, temos a sprint e a corrida, ou seja, vamos ter aqui horários um pouco semelhantes às da Austrália, porque é numa zona do globo que nos afeta em termos de horários. Os treinos livres vão ser sexta-feira entre as 3h30 e as 4h30 da manhã, com a qualificação para a sprint entre as 7h30 e as 8h15. Quem quiser levantar-se mais cedinho para ver a sprint antes de ir para o trabalho, sexta-feira dá. Depois, sábado, entre as 3 e as 4 da manhã, vamos ter sprint, horário semelhante ao de Melbourne. E depois, entre as 7 e as 8 da manhã, temos a qualificação. A corrida vai ser no domingo, às 7 da manhã, 7 da ok? manhã. Isto, hora Portugal Continental. Para quem está nos Açores, é menos uma hora. Para quem nos acompanha em Espanha ou na Suíça, que temos pessoal de lá, é consultar então mais uma horinha no vosso relógio. Mas pronto, fica então a informação, também está aí no chat. Se quiserem copiar, guardem onde vocês quiserem, pronto, está tudo certinho. Sim, e nós Nunes. também, pronto, agora que estamos a fazer o podcast, estamos a dar também mais atenção às redes sociais. Está previsto, muito provavelmente, que o nosso podcast, pelo menos, com uma imagem, digamos, semanal, ou pelo menos quando estiver a haver corridas, com os Uhum. horários, portanto, dos treinos e das equipas. O canal não é muito difícil, portanto, aqui em Portugal é o da DAZN, também podem assistir no F1 FNTV. Uhum. broadcast. E portanto, pronto, é isto. Agora, malta, é o seguinte. Nós vamos aqui falar vamos falar, portanto, eu só vos vou apresentar os horários de ligas portuguesas pelos quais os nossos pilotos AXB representam e que, com a autorização dos administradores, nós decidimos publicar e fazer um pouco de publicidade, porque o objetivo, como dissemos na semana passada, é unir esta comunidade e não ir cada um para seu lado. Portanto, vamos começar pela FSP. A FSP é uma liga aos sábados à tarde, às 3h30 da tarde. Ok? Todas as ligas têm um formato igual de corrida, portanto, normalmente é short qualifying de 15 a 6 minutos mais uma corrida de 50%. Portanto, FSP sábado às 3h30 da tarde. A PT F1, portanto, uma liga em que vários elementos da XB fazem parte da administração. Portanto, a PTF1 é aos domingos às 9h30. Hoje não, mas na próxima transmissão iremos também dar-vos o link, portanto, do Discord, respectivamente às ligas. Também aqui mencionar que a liga, portanto, aquilo que nós chamamos da a liga do SJZ, a última corrida é nesta quinta-feira às 9h30, se não estou em erro, Leandro, certo? correto. Quinta-feira às 9h30, última corrida, vale mesmo a pena ver, portanto, muita coisa está em jogo, Luta pelo campeonato, campeonato, principalmente, luta inclusive, pelo campeonato. e o Brusco.
Exatamente. Portanto, não se esqueçam de quinta-feira às 9h30 ligarem na Twitch. Nós também iremos, portanto, fazer publicidade a essa liga. E, bom, malta, eu acho que já está tudo e acho que nos podemos despedir dos nossos telespectadores ou tem alguma coisa para dizer? Tudo lindo e Pergunto. maravilhoso. Está tudo bem, não está? Está Acho tudo que já perfeito. falamos. Acho que nós já falamos. É assim. Bom, portanto, malta, até uma próxima. Foi um prazer mais uma vez estar convosco. À medida que cada episódio vai passando, é uma oportunidade para nós evoluirmos, a todos os níveis, claro. Diz Jacob, desculpa. O Jacob, sempre o parceiro da regia a dar instruções. Não, o Isto Jacob às estava a vezes, dizer malta. que esta transmissão vai ser então depois colocada na nossa biblioteca digital, YouTube. Também, depois, quando realmente isso for feito, irá no Instagram ser publicado. Depois é só puxarem para a frente e para trás, ver os melhores momentos, aquilo que quiserem ver, repetir. Pronto, está tudo no YouTube. Sim, só por causa das coisas vamos dar trabalho ao Jacob para ele fazer clipes para meter no Instagram. Ahm, portanto, malta. Portanto, Está aquela malta, DR, diz uma ele. continuação, exatamente, continuação de uma boa noite e, bem, vamos ver o que é que aguarda o prémio da China. Portanto, até para a semana, como sempre, terça-feira, às 9h30, para o nosso segundo episódio, com destaque na pista da China. Um Até beijinho uma e um próxima. abraço ao Couto e ao Igor, que estão doentes das rápidas melhoras. Ok, Grande abraço de Igor e Couto. esqueci-me dessa parte, I'm sorry. Ok, ok. O Jacob puxou atrás, ok. Não, um grande abraço ao Couto e ao Igor para rápidas melhoras. Não puderam estar connosco aqui, mas estão a assistir-nos, por isso um grande abraço para eles. Agradecer a mim próprio por ter vindo por um deles, agradecer ao Leandro por ter vindo pelo outro. E o Sim, Eu sim, o Zé Mix agradeço por fica de fora. estar aqui. Fuck it. Fuck it, Zé Mix fica de fora, não é? Tá bem, fuck it. Tá bem. Tu vais estar Jacob, todos olha, os nem dias, quero saber tu de mais vais estar nada. todas as Pá, semanas. As they thunder away to a perfect start. Jumping into an early lead is Juan Fangio, number one. The former bus driver, the Lewis Hamilton, it's 100 race victories. That's it, mate. That's the 100. The celebrations began. The victor physically